raios estamos fazendo uma análise de Oppenheimer agora? Olha, se você acompanhar aqui o Entre Migas, você tá vendo que a gente tá fazendo análise de vários filmes indicados ao Oscar esse ano. E na época que Oppenheimer saiu, lá no ano passado, a gente acabou comentando na nossa live do Terra sobre o filme em outro lugar, porque tava super corrido as coisas aqui no canal. Porém, desde então, vocês, migas, mandam mensagem, mandam comentários, mandam sinal de fumaça, falando assim, migas, não vai ter vídeo de Oppenheimer? Então, a gente pensou, foi um dos filmes mais indicados no Oscar desse ano. Então, bora, né? Se vocês pedem, a gente faz. O que vocês não pedem rindo, que a gente não faz chorando? Não, tô brincando. Pois é, o filme do Christopher Nolan deu o que falar, fez parte do fenômeno Barbenheimer e arrecadou 900 milhões... Foi 900 milhões mesmo? 900 milhões da bilheteria, fui dar o double check. Mais de 900 milhões, que é grana... Quase 1 bilhão. Demais, quase 1 bilhão. Muita grana. Arrecadou na bilheteria. E ele é basicamente um filme biográfico sobre a vida do J. Robert Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica e todo o projeto Manhattan. Eu gosto de chamar de Manhattan em vez de Manhattan, porque é assim que se escreve. O projeto Manhattan, que como ele se desenvolveu, como ele aconteceu, e toda a criação por trás dessa bomba atômica e a vida do Oppenheimer. Vocês já sabem, né? Eu tô por aí falando bastante sobre Oppenheimer há um tempo. Ele não é o meu filme favorito. E assim... Ah, você jura? Já não, deixei mentira. isso claro. Chocada. Todos os meios possíveis. Em áudio, em vídeo, na internet, na televisão. Mas... Se a Aline pudesse desenhar, ela desenharia. Não. Quer que eu não desenho muito bem, mas a gente dá um jeito. Mas aqui na nossa análise honesta, a gente sempre destaca os nossos pontos positivos e os pontos negativos. Então, pra vocês não acharem que eu só sei falar mal desse filme, ele tem coisas boas, tá? Porque eu sou, acima de tudo, uma crítica cinematográfica. Tô brincando. Olha, do nada. Não, mas é que eu acho. Você quer um cachecol, amiga? Não. Um óculos. Depois de muitos anos trabalhando com isso, assim, você começa a entender que é isso, assim. Dá pra achar pontos positivos e negativos em tudo. E apesar de eu não gostar do Christopher Nolan como ser humano, nunca conheci ele pessoalmente. Se eu tiver, talvez, a oportunidade, eu posso mudar de ideia, tal qual eu mudei com o Zack Snyder. Mas é que o Christopher Nolan ainda tá na minha... Eu só não quero, não precisa dele. Na minha vida. A gente mas não enfim, tem que a gente gostar foi de todo lá... mundo, Começando entendeu? bem, Exato. na parte positiva. Vamos lá. Não. Eu só queria positiva, deixar claro que, assim, eu não odeio Oppenheimer. Não é o filme da minha vida. Eu não quero reassistir, entendeu? Foram 3 horas da minha vida que eu já depositei ali. Não foram uma perda de tempo, mas eu também não quero gastar mais 3. Enfim, ponto positivo. Tem uma coisa no filme que é muito boa, que é uma das principais características positivas de Oppenheimer, que é a fotografia. Eu acho que, bom, tá bom. O mérito de Christopher Nolan foi ter contratado o Hoyt Van Hoytema pra ser o diretor de fotografia dele. Porque o rapaz é muito bom. E assim, a gente tá falando de um filme de época com um tema muito delicado e sensível, com muitas pessoas, muitos personagens que são muito famosos pra aquela época e até hoje em dia. São cientistas que têm nomes muito grandes. E eu acho que, pra mim, a fotografia ainda consegue ser a coisa que mais destaca o olhar em Oppenheimer inteiro. Eu acho que quando você tá falando sobre o deserto, a Europa, os Estados Unidos como um todo, todas essas cenas que são muito características do Projeto Manhattan, é a expectativa você ver uns cenários muito bonitos, iluminações muito bonitas, e eu acho que até as cenas preto e branco colaboram com isso, assim, eu acho que a fotografia transforma o filme em algo um pouco mais palatável, porque é um filme muito difícil. Eu gosto muito da diferença que ele colocou, né? Especialmente de ter um preto e branco e ter o colorido. De você ter o colorido, você vai ter a visão do Oppenheimer da situação. E o outro é como, né, o julgamento dele e como as pessoas vão vendo o que tá acontecendo com ele na questão do preto e branco. E as cenas em preto e branco eu acho muito bonitas também. Essa fotografia foi muito bem feita. E realmente, assim, tecnicamente, esse filme ele tem muitos pontos positivos. A gente vai falar mais deles em breve. Eu acho que também outra coisa que vale ser destacada aqui, que eu já esperava que ia ser muito bom, que é a atuação do Cillian Murphy. Como muitos que estão assistindo aqui, eu imagino, são muito fãs de
de Peaky Blinders. Eu sou muito fã de Peaky Peaky Blinders. Ele é muito bom. O Cillian Murphy, eu acho que assim... Exatamente. Desde Extermínio, ele já provou que ele é um atorzão, assim. Nesse papel não é diferente, sabe? Eu acho que o Nolan, ele coloca muito dos filmes dele em cima dos atores. E se os atores são mais ou menos, não daria certo. Eu acho que esse filme você consegue ter um mínimo de conectividade com o filme por causa do Cillian Murphy, porque ele traz essa emoção, ele traz esse olhar, ele traz essa dúvida, essa confusão, ele traz o peso. Eu acho que isso não está no roteiro do Nolan, não está na atuação do Cillian Murphy. Então, pra mim, assim, o que eu já esperava que ia ser muito bom, eu acho que ele entregou até um pouco a mais, assim. Eu acho ele incrível nesse filme, eu acho, ele pra mim é espetacular. E sem contar que eu acho que o Cillian Murphy também é uma pessoa maravilhosa, que gera os melhores memes da internet. Inclusive, ele nem sabia o que era meme. It's a meme. E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele se passa um pouco, eu acho. Não, quando ele fala... Ele se Não, passa. ele é Tem dois filhos adolescentes e não sabem o que é meme. Ele é Amiga, ele mora na Irlanda, entendeu? Exatamente, a Irlanda ele é tá menor lá, que Caxias. ele não tá interessado em Sabe? saber, entendeu? Ele é uma pessoa a vibe dele que é eu outra. concordo. Ele não faz média pra ninguém, isso é maravilhoso. Você vê a entrevista dele com a Margot Robbie, ela tá tentando tirar algo dele, e ele fica assim... Amiga, posso fazer uma comparação verdade. esdrúxula? Ih, Parece a vamos, ele. Natália no início da nossa amizade, que a gente era tipo... e a Natália ficava assim, ó. Então, a Natália sempre foi aberta. O problema é que Não, ela precisava de que a duas Ana era extrovertidas pra uma tímida. tímida, entendeu? Exato, Às a Ana vezes era a Aline tímida. decide bater em mim. Não, amiga, eu te amo! Do nada, ela diz, não. vou te dar Entre um tretas, socão no põe aí, estômago, põe aí. aceita? Não, amiga. É porque vocês têm, próprio na minha Houdini cabeça, levando vocês socão têm no uma estômago vibe da Cacá parecida. Burro. Vocês têm uma vibe O parecida, entendeu? Cillian Vocês têm essa Murphy, uma vibe vibe mais Cillian Murphy. Sofria introvertida. calculista pra Aline. Não, amiga. Where do we go from here? Meu amigo, o que Você ela é quer dizer introvertida, é que você é uma das entendeu? melhores coisas que aconteceram, assim como o Cillian Murphy é uma das melhores coisas que aconteceu com Oppenheimer. Você é. Exatamente. Aí, Eu ó, amo pronto. ter Não deve participado. ser, amiga. Eu amo ter participado do seu desenvolvimento e de ter entrado na sua vida. Falou que ajudou você a desenvolver como pessoa. Meu Deus do céu. Eu quero que você, Natália, agradeça a mim. É isso que ela tá dizendo. Não, é que era bonitinho. Porque a gente ficava se agarrando na Natália. Ai, e meu ela Deus. sempre ficava meio tipo, obrigada, mas Resumindo, meu espaço Natália, pessoal. a Aline quer dizer, resumindo, a Aline quer dizer, de nada. I've lost control. Mas voltando a Oppenheimer... Eu te voltando amo, a amiga. Oppenheimer, Você é meu tudo. E eu quis dizer que você tem a mesma vibe de Cillian Murphy com a melhor das intenções. Veja. Finalizando sobre Cillian Murphy, queria falar que eu estou muito feliz que ele está sendo reconhecido, porque ele é um ator que ele está há muitos anos na indústria. Muitos anos trabalhando. Ele sempre era relegado ao papel de coadjuvante. Quando ele era principal, ele... Só a gente vê, em Peaky Blinders deram um destaque pra ele. A série é ele, né? Ela volta... Ela é toda ali em torno Ele é dele. muito Então, você Muito bom. ter... Hoje, ele ter sido indicado ao papel de melhor ator, eu fico muito feliz dele ter esse destaque e esse reconhecimento da própria indústria. E assim, como a gente falou, ele não faz média pra ninguém. Então, eu não imagino que ele esteja assim, nossa, tô morrendo de emoção. Mas eu acho que dentro do coração aqui, ó, ele tá com... Mas, ó, só fazer um parênteses final sobre o Cillian, ele se preparou em 6 meses pra esse filme, isso foi muito legal, ele leu pra caramba e fez um monte de coisa, e como a Paty falou, ele comeu o pão que o Nolan amassou, porque ele fez coadjuvante em todos os filmes do Nolan, ele não se importava, ele ia lá, ele fez Ele a ia lá, origem, fez todos os Batmans de coadjuvante, ele aparecia lá, dava um oi, não, ó, tô aqui, Dunkirk, ó, tô aqui, mano, precisar de mim, tamo aí. Tô aqui, e a hora tamo dele aí. chegou e ele conseguiu brilhar. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Bom, vamos lá. Antes de falar mais, que a gente tá falando pouco hoje, né? Quero convidar você que tá aqui assistindo a esse surto a se inscrever no Entre Migas, caso não seja inscrito. Esse é o nosso jeitinho. A comunidade Miga é isso. A gente tá conversando, sentados numa mesa, debatendo sobre um filme. A gente não quer fazer grandes coisas e não põe a nossa opinião num pedestal. Estamos batendo um papo aqui, certo? Sim. Então, seja uma amiga, que a comunidade de migas é a melhor do mundo. Fábio é amiga também, todos são migas. Deixe o seu like,
porque a gente tá aqui cobrindo os principais filmes indicados ao Oscar desse ano. Mas, voltando, vamos então falar, pra mim, que eu acho que é a coisa que todo mundo saiu do cinema pensando nessa cena quando assistiu esse filme específico e quando a gente falava de Oppenheimer, a gente pensava sobre isso, que é a cena da bomba. A cena ali do teste, quando a bomba pela primeira vez estoura, e é aquela sensação cinematográfica que você põe o meme do Scorsese e faz. Isso é cinema. Porque é muito bem feita. É muito bem feita. É um momento que ele tá trabalhando ali durante toda a história. Eles estão trabalhando ali no Projeto Manhattan pra entender como que vai ser aquilo, pra quê que aquilo vai ser usado, o que vai acontecer, como que a gente vai, qual a distância que isso vai estar. Então ele vai gerando vai criando essa expectativa o filme inteiro. É como se fosse o clímax ali, o momento que a bomba vai estourar. E quando acontece, é tudo muito bem feito, muito bem calculado. A reação dos personagens, o tempo de reação dos personagens também, né? O jeito que a gente combina tudo aqui. Fotografia, efeito, direção, atuação. É como se o filme inteiro fosse, ó, isso aqui representa o que é Oppenheimer. É muito bem feito. É daquelas coisas que, se você viu no cinema, você sabe o que eu tô falando. Então, assim, se você vê em casa um dia, fecha todas as janelas, deixa tudo escuro e sente esse momento, assim, que você fala, nossa, esse momento eu elogio muito o Nolan. Eu sei que a Aline pega no pé do Nolan. Não somos contra o Nolan aqui, entendeu? É só a Aline Diniz que fala que não quer, que ele acha que ele não é um bom ser humano, mas ele, tadinho, é só uma pessoa fechada. Eu não falo que ele não é um bom ser humano, eu falo que o nosso santo não bate. No começo do vídeo, como ser humano eu não quero conhecer ele. Não, eu quero. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu não vou maltratar o rapaz, entendeu? Põe o VAR aí, põe o VAR, E apesar de eu não gostar do Christopher Nolan como ser humano, nunca conheci ele pessoalmente. Se eu tiver, talvez, a oportunidade, eu posso mudar de ideia. Case closed. Eu gosto muito do Nolan, eu acho que ele é uma pessoa ele estuda muito pra fazer os filmes dele, a gente vê isso desde... Existem todas essas críticas dele quer ser muito autoexplicativo e que tem que falar todas as coisas minuciosas, mas quando ele acerta a mão, a gente tem cenas como essa que pra mim entram muito na lore cinematográfica da década. Não vou falar da história, mas acho que é uma cena, assim, que é muito representativa. Eu, particularmente, acho belíssima, concordo com tudo que a Paty falou, mas eu acho a cena um pouco anticlimática. Não, é porque eu acho que ela... Eu não sei explicar, assim. Eu acho que é pelo fato do filme demorar tanto pra chegar ali e ainda ter tanta história pra contar depois, eu sinto que ela fica meio solta no filme, sabe? A história da bomba atômica, eu acho, na minha concepção, eu acho mais importante a história da bomba atômica do que do Oppenheimer. E querendo ou não, aquela explosão, ela foi uma explosão importante, porque foi o primeiro teste, mas ela não foi a explosão mais importante, que foram as duas que mataram milhares de pessoas no Japão. E a gente não vê isso em nenhum momento, porque a gente tá focando no Oppenheimer. Então, eu tenho a sensação, e não só por causa dessa explosão específica, mas eu tenho a sensação que o Nolan passa muito pano pra tudo. Pra mostrar que esse cara foi um gênio e esconder meio que as consequências de tudo que aconteceram ali, sabe? Eu acho que a gente poderia ter visto tudo com muito mais cores e clareza e certeza de quais foram as consequências de todo esse projeto se a gente tivesse visto um pouco do que aconteceu ali fora. E fazendo uma comparação esdrúxula, Zona de Interesse faz isso muito bem. Sabe? Em uma cena de 30 segundos, que só de falar nela eu já me arrepio. Que ele poderia ter colocado ali. Mas o fato dele ter focado 100% no Oppenheimer e não ter mostrado as consequências de tudo que ele fez, eu sinto que falta isso no filme pra mim. As consequências é o tribunal, mas e as consequências na vida dele, né? E aí fica... Mas e pra humanidade também. Porque ele é uma pessoa... Esse é um cara que, pela inteligência dele, pela curiosidade dele, ele criou a maior arma de destruição que se tinha... Sabe? Tipo, que nunca se tinha imaginado. Pode acabar com o nosso mundo. Pode acabar com a Terra. Pode acabar com a humanidade, com tudo, sabe? Mas eu gosto, particularmente, a minha questão, que depois a gente vai entrar, é como o Nolan não olha pra detalhes, e como eu sinto falta disso, ele olha muito pro macro, mas tem uma cena... logo após o teste, que eu acho muito boa, é porque simplesmente ele deu certo, o governo dos Estados Unidos, olha, deu certo, show. E eles pegam e simplesmente levam embora o negócio e ele não tem mais controle com aquilo porque o trabalho dele foi feito. Isso eu acho, esse contraste entre aquele momento grandioso e esse momento burocrático, eu acho muito bom.
Tipo, Sim. pensando agora, assim, tipo, foi algo que, tipo, que eu tava realmente pensando na falta de detalhes e como isso me faz falta do lado humano nos filmes do Nolan. Mas nesse ponto eu achei muito bom esse contraste, assim, tipo, entre esse momento. Claro que depois a isso a gente entra nos detalhes sobre o roteiro, que aí tem as questões de como a estrutura dele prejudica o nosso envolvimento com a história, assim. Acho que, como vocês podem ver, esse é um ponto negativo pra gente, né? A gente já entrou nessa celeuma de roteiro, então eu acho que esse é um ponto que a gente não gostou, porque é um filme que ele tem muita coisa pra explorar, ele tenta explorar o máximo possível nessas 3 horas que ele tem, mas é estranho você ver um filme de 3 horas onde falta coisas, onde falta esse... Isso que eu acho que a Nath matou a charada, é a questão da humanidade dele, tipo, o Nolan, ele pincela sobre o que aconteceu com a bomba, né? O que a bomba causou na mente do Oppenheimer. Mas ele não detalha, porque isso foi um negócio que mexeu com ele pro resto da vida, né? Um grande arrependimento da vida dele foi ter feito a bomba atômica. Eu acho muito problemático quando você escolhe contar a história sobre essa pessoa que criou esse negócio que é tão destrutivo e você foca única e exclusivamente naquela pessoa. E não em todo o resto, sabe? Então, porque ele mudou o curso da história. Por conta dele teve Guerra Fria, por conta da invenção dele, né? Teve Guerra Fria, teve 2 cidades do Japão destruídas, e as consequências são vistas até os dias de hoje. Então, acho que você tentar tratar essa pessoa como um herói é uma das coisas que cada um vai ter sua experiência pessoal com o filme, mas essa é uma das coisas que pra mim me desconecta na hora do filme. Então, porque eu não consigo ver, por mais que você coloque ele como um protagonista, mas ele é um protagonista tratado como um herói, né? Então você tem protagonistas que são vilões, que são, sabe, são pessoas que você vê são imperfeitos no Breaking Bad. Mas eu não vejo isso um problema, porque, de novo, falando sobre o zona de interesse, pra mim, eles mostram, eles não julgam em nenhum momento o que foi feito ali. Eles mostram fatos, o que aconteceu. E aqui não, aqui a sensação que eu tenho é literalmente que ele tá passando pano o tempo inteiro. Então, que ele tá mas é isso. Eu acho que ele é factual demais, mas ao mesmo tempo ele não dá conta dos fatos. Porque os fatos são mais complexos do que aquilo que ele tá apresentando. Sim. Ele não dá conta da complexidade do tema que ele escolheu, apesar dele ter feito um filme de 3 horas que é super complexo, mas ele não dá conta. Porque é isso, a história da bomba atômica não é o que a gente vê no Oppenheimer. Ela é feita de inúmeras camadas. E aí o meu problema é isso. Você tá apresentando algo, tipo, muito... É isso, ele é ele é factual. Ele quer mostrar, ele quer explicar física, ele quer explicar a política americana, ele quer explicar política externa, sabe? É uma coisa muito complicada. E ao mesmo tempo, a coisa que ele podia dar atenção, que é aquilo que nós teríamos a capacidade de ter a compreensão, que é olhar pro ser humano. É olhar pra esse cara, cuja curiosidade, cuja inteligência, cuja capacidade intelectual mudou a humanidade negativamente. Não foi positivo, sabe? Obviamente, tipo, os estudos e tudo que foi feito dentro do projeto teve consequências dentro da ciência que hoje são positivas, mas ali é um momento crucial da humanidade, sabe? E é feito por um homem. Tipo, ele podia focar num homem que fosse, mas ele tinha que saber olhar pra esse cara, ele tinha que saber olhar pros detalhes. E eu, depois do filme, tirando a cena da bomba, que eu acho que, tipo, você cria uma emoção cinematográfica, o resto eu fiquei sempre sentindo que faltava alguma coisa, assim. Tipo, pra mim foi isso. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. Mudando um pouquinho de assunto, tem outro ponto bem negativo em Oppenheimer, que não é só de Oppenheimer, mas é do Christopher Nolan em si, como artista. Sim. Ele não sabe desenvolver mulheres nos filmes dele. E isso é um problema crônico. A gente tem a grande questão da Marion Cotillard morrendo que nem uma boneca de pano lá no Batman, entendeu? A gente tem mulheres que fizemos melhor aqui. Que são um pires de profundidade, que não tem... Gente, ou ela ou ela é A, ou ela é B, ela não pode ser A e B, entendeu? Não pode, é proibido. Uma mulher ter 2 personalidades, ela estar brava e não ser brava, não. E eu acho elas são instrumentos, né, tipo, pra 100%. 100%. Mas é que eu acho que pra mim, no Oppenheimer, isso fica muito mais claro. Porque ele tem 2 mulheres. O filme inteiro tem 2 mulheres.
Amiga, Tem você esqueceu mais. que tem uma cientista que ele coloca Tem uma lá, cientista assim, que pra- só falta ela entendeu? usar uma placa Que ela tá assim, lá. cientista Ela tá mulher. lá. Então, mulher. Pronto, Tem tem mais. uma, Mulher tá no eu meio. faço ciências. A esposa do cara, a assistente do laboratório, a secretária do laboratório, as mulheres na festa, entendeu? Mas enfim, de fato, no filme tem 2 mulheres, que são interpretadas pela Florence Pugh e pela Emily Blunt, que são atrizes brilhantes, fenomenais, espetaculares, e que se não fossem por elas, esses papéis teriam passado despercebidos. Porque eu acho que o grande problema do Nolan é que ele não consegue criar, uma profundidade significativa. Então, a mulher tá ali pra atrapalhar a vida do Oppenheimer. A mulher tá ali pra causar na vida dele, pra ser um estorvo na vida dele, as duas. E até quando a Emily Blunt ajuda, ela tá atrapalhando. Ela é... O papel dela é ser bêbada. O papel dela é ser a conturbada das ideias, entendeu? E o papel da outra também. Olha só que loucura. Então, assim, não dá. Esse homem não sabe escrever mulher. E se ele não desenvolver isso logo, teremos... Bom, aparentemente não, porque eu ia falar que teremos um problema, mas Oppenheimer é o filme mais indicado do Oscar. Mas eu acho que a questão... eu sou uma Inclusive, pessoa que eu Emily não Blunt. tenho tanto ódio pelo Nolan, não ódio não, né? Tanto bode pelo Nolan. Eu entendo, eu sou uma pessoa que gosto muito dos filmes dele, mas esse fato específico é uma questão que filme após filme não melhora. Não melhora. Então, assim, acabou Oppenheimer, eu gostei de Oppenheimer, tá? Eu entendo as questões críticas que a gente tá pontuando aqui, mas eu acho que no conjunto geral é um ótimo filme, mas a questão de mulheres no filme de Nolan é um ponto que, mesmo você concordando ou não, preste atenção quando você assistir. Assim, pensando na linha narrativa das mulheres no filme dele. Teve um menino que veio me xingar lá num post no meu Instagram, e aí ele falou assim que a culpa não era do Nolan. Ah, não! E de quem Nolan que é, escreve então, os lindo? roteiros. Eu acho que é Ele importante escreve deixar os muito roteiros, claro que quando a gente tá falando de roteiro, o Nolan é um cineasta que tem muito controle sobre a obra que ele está entregando. Então, tipo, ele é tecnicamente um cara extremamente competente e que sabe contratar pessoas que têm a técnica pra entregar a visão dele. Isso, assim, é indiscutível. Tipo, isso não se pode falar. Agora, como roteirista, pra mim, falta o olhar pro detalhe. É o olhar, é saber olhar não só pro macro. Eu acho que nas cenas de sexo, ele entendeu que intimidade é sexo nesse filme. Tipo, Nolan vai pela primeira vez cenas de sexo em IMAX. Peitinho no IMAX. Peitinho no IMAX. E você vê, inclusive, tipo, como isso prejudica os atores, porque eles foram gravar em IMAX e a Florence Pugh tava falando que a câmera quebrou. Eles estavam lá no meio de um negócio super íntimo, constrangedor, nus, com uma câmera que faz um barulho da porra, e a câmera quebrou. E então, tipo, acho que essa visão, tipo, se desconecta. Pra mim, o negócio da... Hoje eu tô num ponto que eu entendi o fato dele ser um didático muitas vezes, porque ele tá apresentando ideias complexas pra uma audiência grande e nem todo mundo é obrigado a estar 100% conectado. Você precisa chamar as pessoas pro seu filme e pensar além da sua bolha, né? Então eu entendo os cientistas explicando para cientistas Interestelar, por exemplo, pra mim hoje é uma coisa que comercialmente eu entendo. Agora aqui, eu acho que ele tá sempre te explicando coisas sobre o Oppenheimer, coisas na teoria, sabe? Ele pesquisou muito. Então ele sabia que o Oppenheimer gostava de arte e de música. Aí tem 2 cenas que ele tá olhando um quadro e outra ele tá ouvindo música clássica. Aí você fica... Isso não é o suficiente pra você me dizer que esse cara tem uma sensibilidade artística além da ciência, sabe? Pô, não é só isso, não é só você mostrar um slide. Tem só um detalhe que eu esqueci, que a gente esqueceu de comentar no roteiro também, que eu acho muito engraçado, que é ele usa alguns clichês que normalmente são usados em filmes de herói até, especialmente no final. Agora eu vou fazer um mini spoiler do final, não sei nem se é spoiler ou não, mas na hora que o personagem do Robert Downey Jr. fala, mas quem foi o senador que votou em mim e tal pra acabar comigo? Ele, foi um jovem, o cara pega o papel, foi um jovem aí, senador, que vai fazer alguma coisa. O cara fala como se fosse Peter Parker. O nome dele é John F. Kennedy. Então, isso foi essa parte essa parte eu ri alto, sabe? Eu achei muito engraçado. Sério. Mas assim, ele usa algumas vezes isso, né? E acho que isso ajuda também a conectar com o público mais comercialmente, alguns clichês. Tipo, o Einstein também não olhando pro Robert Downey Jr., assim, foi que nem aquelas cenas de colégio. O Einstein é
ótimo, inclusive. Eu concordo com o meme da moça que fala assim, é por isso que não tem hospital Oppenheimer. Tem hospital Albert Einstein. É ótimo. Now it's your turn to deal with the consequences of your achievement. E aí, falando tudo isso do macro, a Jennifer Lame está indicada a melhor montagem e a cena da bomba é muito boa. Porém, nas cenas de diálogo, nas cenas que você deveria deixar o Cillian Murphy ter o tempo dele, de você deixar... Esse cara tá entregando tudo. Tudo. Ele é bom. Tudo. E a câmera não fica nele. A câmera no tribunal, a câmera não fica... Sabe, ele tá falando e já sai dele. E é tipo... Você coloca essa câmera gigante, de novo, a câmera IMAX. Põe a imagem da câmera IMAX no set pra você ver o tamanho, num cenário minúsculo. E mesmo assim, esse cara tá dando tudo. Ele é fodido. E na hora de montar o filme, você não deixa aquela cena tempo suficiente. E eu acho que isso foi uma escolha do Nolan, porque a Jennifer Lane dirigiu História de Casamento também, que é só você deixar a câmera na discussão e eles brigando e você sentir aquilo. Então... Pra mim foi uma opção de focar na imagem. É o que você falou antes também, que o Nolan não... atuação. O Nolan é super controlador, ele não deixa passar nada, então é isso. No final das contas, eu acho que a palavra final não foi dela, foi dele, entendeu? Eu imagino que sim, assim. Pelo tipo, roteiro, eu imagino né? que foi uma escolha do roteiro, mas ele sendo roteirista, eu acho que foi uma escolha dele. E isso me incomodou muito, assim. Tinha momentos que eu tava, tipo, me deixando levar. E aí, cortava. The world will remember this day. Bom, finalmente nós listamos aqui os nossos pontos positivos e negativos sobre o Oppenheimer. Mas agora a gente quer saber aquele balanço de tudo. Então a gente vai falar se o filme leva ou não o nosso selo, miga, de aprovação. Eu vou começar dizendo que não leva o meu selo. Eu acho que tem a cena da bomba muito boa, acho que o Cillian Murphy é muito bom, mas eu não me conectei com o filme. Eu não gosto que o Nolan ele tem que sempre criar essa narrativa de vilão e herói. Não existe meio termo, é 8 ou 80 ali. Passou a bomba, você tem 1 hora pra só transformar o Oppenheimer nesse herói no final, pra ter essa cena do Robert Downey Jr., do John F. Kennedy. Isso me incomoda muito no filme. Sem contar as mulheres, assim, eu lembro que quando a gente assistiu na cabine, né, em um dia Oppenheimer, no dia seguinte a gente assistiu Barbie. E eu vi como mulher assistindo aquelas duas mulheres, só atrapalhando a vida do homem. Depois assistindo Barbie, parecia que eu tava sendo sufocada e eu estava respirando novamente, assim, entendeu? Era isso que eu sentia, porque aquilo ali não me representa, entendeu? Oppenheimer, assim, ainda mais que foi lançado junto com Barbie, pra mim, não foi. Então, tem coisas boas no filme, mas pra mim o filme não leva meu selo, não gosto de Oppenheimer. É isso. Patrícia Gomes. Leva meu selo, eu gostei de Oppenheimer. Inclusive, eu não assisti com as meninas na cabine. Eu falei, quando eu assisti, e elas não tinham gostado, né? A Bel já tinha falado, não gostei. A mesma coisa que ela falou aqui. Aí quando eu assisti, eu falei, ué, será que vimos o mesmo filme? Mas assim, eu entendo, a gente pontuou muitas coisas boas, muitas questões de roteiro, mas eu acho que no conjunto da obra, o Nolan conseguir levar tantas pessoas para salas de cinema para ver um filme completamente que não é um filme extremamente comercial. A gente tá falando de pontos comerciais que ele coloca no filme. Sabe que esse mérito não é do Nolan, né? Esse mérito é da Greta Gerwig. Não vou entrar nessa discussão. Existe o Barbie, mas um filme não consegue 900 milhões de bilheteria porque se apoiou no primeiro final de semana na Barbie, entendeu? Amiga, então assim, não vou entrar nessa discussão. Relatórios dizem outra coisa. Mas o Nolan tem uma coisa agora que faz muito tempo que não existe, assim, do tipo, as pessoas falam, eu vou assistir o filme por causa desse diretor. Quantas pessoas que levam pessoas pro cinema, assim, diretores jovens que falam, putz, eu vou assistir por causa dele. Então acho que ele criou um nome da indústria muito forte. Ele consegue construir histórias que não são histórias óbvias. Então, sim, leva meu selo. E é isso. A Lili Diniz. Mano, eu tô com carimbo na mão, sabe? Eu tô com carimbo na mão. Mas eu não carimbo. Não leva meu selo. Mas é isso, eu peguei o carimbo. O carimbo foi considerado. Pra mim, falta alma no filme. Falta, pra mim, as consequências. O que causou? Sabe, quais foram as consequências disso? Que, de novo, eu vou falar de Zona de Interesse de novo, porque a gente acabou de assistir, eu tô apaixonada por esse filme. Porque é maravilhoso esse filme. Mas eu sinto que Zona de Interesse resolve esse rolê das consequências daquelas ações com uma cena de 1 minuto. O filme tem 1h30. Por que Oppenheimer não consegue fazer isso?
entendeu? É tão simples, seria tão facilmente resolvido, mas o fato dele querer focar no Oppenheimer, é isso, transformar ele nesse herói, passar pano em tudo que ele fez de errado na vida e criar essa, sabe, elevar ele a uma persona não mais humana, sabe, algo acima da gente, me incomoda. Ele não ganha o selo porque ele não é um filme pra mim. Eu entendo que muita gente gostou, mas eu não, é isso, eu não quero ver de novo não. Tá bom uma vez. Fábio Gomes. Não leva meu selo, não. Eu acho que é uma questão de conexão pessoal também, como já falaram muito bem aqui. Eu recomendo que você assista Túmulo dos Vagalumes, caso você queira ver consequências da invenção do Oppenheimer, as consequências da época. É uma animação do estúdio Ghibli que é fenomenal. É isso. Eu não consigo ver o Oppenheimer como um herói, eu não gostei de como ele foi retratado no filme. Eu acho que as coisas que criam pra botar o personagem do Robert Downey Jr. pra perseguir ele e tal, que realmente aconteceram, mas também não são coisas fortes o suficiente pra eu conseguir ter empatia por ele. Então, eu não me conectei com o filme em nenhum momento, não teve conexão nenhuma, eu tava assistindo alguma coisa, não é algo que, sabe, porque filme pra mim é isso. Você tem, a partir do momento que liga, você pega alguma coisa, se conecta e vai embora. Mas não foi o caso de Oppenheimer pra mim, não. Então, veja Túmulo dos Vagalumes, fica a recomendação. Natália Bride. Não, é exatamente isso. Não leva meu selo, porque o selo é pessoal e intransferível. Uhum. E assim, o não ter o selo não é um sinal de reprovação. É só que não é um filme pra mim. Eu não consigo me conectar. Eu acho que o Nolan se beneficiaria muito de um parceiro, sabe? De alguém que desafiasse ele. Ele não trabalha mais com o irmão dele. Deveria. Ele não está mais trabalhando, mas ele precisava de alguém que desafiasse, que batesse de frente e que questionasse coisas que ele tem por muito certo. Assim, eu acho que aí sairia um negócio, assim, sensacional. Eu acho que um ponto também que gostaria de falar é que você ter gostado desse filme não te torna intelectualmente superior a ninguém. Eu queria deixar isso muito claro, pois eu ouvi muitos argumentos contra Barbie e a favor de Oppenheimer que eram baseados nisso. E aí eu queria... É só isso, assim. Tipo, primeiro que o Nolan é um cineasta muito competente. Tipo, ele pode não ser o meu cineasta favorito, mas ele é um cineasta muito competente. Só que existem milhares de cineastas, milhares de artistas, tão ou mais complexos, tão ou mais tecnicamente desenvolvidos. Então, assim, não use o trabalho desse cara como argumento pra você colocar pra baixo o trabalho de ninguém, assim, incluindo o da Greta, que é uma cineasta fantástica e que, pra mim, eu só soltei o meu hot take lá na nossa live de react, dirigiria Oppenheimer, mas o Christopher Nolan não conseguiria fazer Barbie. Porque eu acho que ela sabe olhar pra detalhe. E técnica você aprende. Técnica você contrata quem sabe fazer. Então, tipo, pra mim, é esse o ponto. Eu quero ver o Nolan fazendo algo que você não espera dele. É isso. Acho que Oppenheimer é algo muito esperado dele. Ele entregou ali e passou com 7. Entendeu? Sim. É isso. Essa análise honesta foi animada, viu? 4 não selos, 1 selo. Então, assim, temos finalmente a nossa opinião aqui, esse vídeo que tava aqui, ó, tava matando. Tem muito tempo pra pensar nele, entendeu? Então, obviamente, ele não está completo sem a sua opinião aqui embaixo. A questão é, você concorda? Você discorda? E não tem nenhum problema em discordar. Se você venceu... Estamos muito felizes, coloque seus argumentos, conte pra gente por que você discorda do que a gente falou, porque você se conectou com esse filme de alguma forma, porque a gente sabe, né, esse filme fez 900 milhões de bilheteria, afinal, então assim, sempre com educação e com muito amor, porque é assim que funciona a comunidade das migas, tá bom? É isso, então conta pra gente qual filme do Oscar a gente ainda não fez análise que você gostaria de ver por aqui. Você quer ver uma análise de Zona de Interesse? Que a Aline falou 48 vezes. Zona de Interesse. Eu quero muito falar sobre Zona de Interesse, veja. Não esquece de deixar o seu GG like. Um beijo, tchau. Tchau.